Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre os domínios globais da comunicação. Fazendo uma analogia, se a comunicação fosse um armário, ela teria 3 gavetas. A primeira diz respeito ao nível socioemocional da comunicação. É quando a criança aprende a se comunicar mesmo sem falar. Ela faz através de gestos e ela utiliza a comunicação não verbal para pedir, nomear, comentar e quando ela começa a falar, além dos 3, ela sabe responder quando nós perguntamos alguma coisa. A linguagem social é uma função que ela é reforçada pela resposta que o outro dá. Então, a criança aprende a se importar com o diálogo com o outro e com o retorno que esse outro dá para ela. A partir daí, ela vai ter a intenção e a se lançar para desenvolver as outras habilidades. O segundo domínio se chama cognitivo-linguístico. A partir dele, a criança começa a reconhecer sons, discriminar, identificar atributos, desempenhar o conhecimento sobre o seu sistema fonológico, desenvolver gramática, sentença, ter uma atenção focada para a fala. A partir daí, essa criança passa para o terceiro domínio, que se chama físico-sensorial. É o domínio no qual observamos todas as habilidades, tonos, habilidades motoras em sequência. Observamos como essa criança consegue planejar e programar os movimentos, toda a estrutura física e como é a coarticulação, como é que ela consegue fazer a transposição espaço-temporal de uma sílaba para outra. Ou seja, tem a relação entre o sistema sensório-motor oral, como também a coarticulação de fala. Então, observamos com isso que temos que entender qual é o objetivo da criança, porque não adianta eu tentar ensinar uma criança a falar e até a precisão de fala, ou seja, trabalhar no terceiro nível, se ela ainda não tem praticamente intenção nenhuma em se comunicar. A intenção é o que vai levar essa criança a se esforçar e a superar caso ela tenha alguma dificuldade. Por isso, quando nós estamos trabalhando a intenção e o nível socioemocional, a criança tem que desenvolver a atenção na fala da gente. E nem sempre é importante essa precisão. Muito mais importante é essa atenção, porque a partir daí ela vai fazer imitação e vai fazer aproximações. Quando ela começa a fazer aproximações, ela começa a perceber as regras do seu sistema fonológico, porque ela vai discriminar os fonemas. Da mesma forma, a vivência da brincadeira simbólica possibilita ela desenvolver toda uma gramática e expandir o seu repertório de sentenças. E aí, então, nós poderemos, em seguida, exigir dessa criança uma precisão. Observem, escolham, prestem atenção nos objetivos, porque esses objetivos vão levar aos nossos conteúdos, as atividades e os melhores materiais. Olá, eu sou Morgana do Comunicando Entre Três e hoje nós vamos abrir o armário da comunicação, a gaveta do socioemocional. Você viu no vídeo anterior que a criança é capaz de se comunicar mesmo antes de falar, através dos comentários, pedidos e nomeação. Com o passar do tempo e o surgimento das primeiras palavras, a criança se torna ainda mais competente e inicia a intenção de comunicar através da troca de turno e a interação com o adulto e com outras crianças. Esse reforçamento do parceiro de comunicação torna a criança ainda mais motivada a falar, como você vai ver no vídeo a seguir. Cadê o bebê?
bebê? Eita! Achou! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eita, bebê! Achou o bebê! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Papai! Pai! Papai! Como é que fala? Papai! Mamãe! Isso, meu amor! Mamãe! Mamãe! Papai! Isso, vida! Mamãe! Papai! Como é? Papai! Como é, mamãe? Papai! Como é que diz? Papai! Mamãe! Diga! Mamãe! Lindo demais, né? O registro desse vídeo, gente. Então, no vídeo, você pode observar o jogo simbólico, a interação com o adulto, a troca de turno e o surgimento das primeiras palavras. Como eu posso continuar estimulando o socioemocional da minha criança? Descreve para ela os momentos, tudo que está acontecendo, de forma suave, segura, olhando para a criança, deixa ela explorar. O socioemocional, ele está muito ligado às experiências, às vivências, à cultura, o ambiente familiar e tudo o que isso envolve. Então eu vou deixar aqui uma última dica. Fale sempre com a criança de forma coerente, previsível e afetuosa. Dessa forma, você vai torná-lo cada vez mais competente emocionalmente. Oi pessoal, eu sou Maria Eugênia do Comunicando Entre Três. Continuando nossas conversas sobre os domínios globais, hoje vamos abrir a gaveta do cognitivo linguístico. O que corresponde ao cognitivo linguístico? O cognitivo linguístico corresponde a toda a linguagem receptiva da criança, a compreensão, a discriminação, o que a criança compreende do que está sendo falado, a discriminação que a criança faz de reconhecer palavras que são conhecidas, de reconhecer e discriminar ações que formam as palavras e também da linguagem expressiva. Toda a parte de conceitos que a criança tem, toda a parte do repertório que a criança utiliza, toda a parte da estruturação das frases que a criança faz, ou seja, toda a parte lexical e gramatical da nossa língua. E de que forma nós podemos estimular o cognitivo linguístico? Uma das maneiras é através das brincadeiras. Na brincadeira, a gente pode ajudar a criança a estar compreendendo ordens, seguindo comandos. A criança vai poder, através das brincadeiras, aumentar o seu repertório, por exemplo, carro, caminhão, avião, azul, verde. A criança pode estar compreendendo os atributos, ampliando os seus conceitos, grande, pequeno, forte, fraco, lento, devagar. Ou seja, existe dessa forma, a criança vai poder estar ampliando o seu nível cognitivo linguístico e tendo a oportunidade de utilizar da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou a Diana do Comunicando Entre Três e hoje nós vamos conversar sobre a terceira gaveta da comunicação, o domínio físico-sensorial. Suas habilidades dizem respeito ao status sensorial e físico dos subsistemas de fala, fonatório, mandíbula, lábios e língua, e a forma como a criança vai desenvolvendo os parâmetros motores vocais, espaciais e temporais, importantíssimos para estabelecer uma sequência precisa de movimentos de fala, ou seja, seu planejamento e programação. Para dar um exemplo a vocês, entender esses parâmetros motores significa dar à criança a condição de coarticular, de fazer a passagem de uma sílaba para outra.
quanto tempo ela precisa para produzir um P, um M, um S. Esse P, quando se junta a uma vogal posterior, quanto de distância que essa língua vai ter que percorrer? Quanto que essa mandíbula vai ter que abrir? Por exemplo, a palavra pão, eu tenho que fazer um movimento rápido, ou seja, a variável tempo. É uma vogal nasal, então eu tenho que produzir uma elevação da língua na parede posterior da faringe com uma discreta abertura para a passagem do ar pela via nasal. E aí, imediatamente, eu tenho que fazer uma protrusão de lábio. Ou seja, eu tenho que entender voz nasal oral, quanto de distância a minha língua vai percorrer, quanto de tempo eu preciso para produzir esse fonema. Esses detalhes a criança vai desenvolvendo no decorrer de sua vida à medida que ela vai planejando e programando. Ou seja, ela vai organizar toda a estrutura para que esse movimento saia de uma forma mais precisa. Quando você tem dificuldade em realizar essa ação, você pode ter todas as estruturas intactas, mas você não consegue fazer essa passagem, você não consegue adquirir esse movimento preciso. Uma analogia que a gente costuma fazer é falar que a criança não desenvolveu o seu Waze, né? Ela tem um carro com combustível, com todos os seus elementos, mas quando ela vai sair de algum lugar para outro, ela não consegue entender como vai ser esse percurso. Vira à direita, à esquerda, eleva, abaixa, freia, segura. Então, todas essas habilidades dizem respeito aos subsistemas de fala em transição de movimento para produzir uma palavra. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.